Então, do Fábio Sormani. Falamos do Santos e agora vamos para o lado do Corinthians. Wagner Love deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes de São Paulo, confirmando que tem proposta do Corinthians. Nós temos aí aspas para o Wagner Love. Wagner Love declarou o seguinte, ele que está em litígio com o Besiktas, time da Turquia. Palavras de Wagner Love. O Corinthians é o único que me procurou. É um clube que eu tenho um carinho muito grande. 2015 foi muito bom para mim. Fui campeão brasileiro, vice-artilheiro do campeonato. Eu tenho um carinho muito grande. Com certeza vai estar brigando por título esse ano. E se acontecer de eu voltar para o Brasil, eu vou querer jogar em um time que dispute títulos, que vá te dar uma condição legal de trabalho. E hoje o clube tem tudo isso. Tem mais. Proposta oficial eu não recebi nenhuma. Até porque eu não resolvi minha situação aqui. Mas a partir do momento que eu rescindir o contrato aqui, aí sim eu vou poder negociar, porque vou estar livre. Aí vou poder acertar bases salariais com outro time, mas até o momento contato só o Corinthians do Brasil. Fora do Brasil, não recebi nenhum contato. Wagner Love falou isso à Rádio Bandeirantes. E o Duílio Monteiro Alves, que é diretor de futebol do Corinthians, o executivo de futebol do Corinthians, falou também sobre essa possibilidade. É isso, produção? Vamos trazer então a palavra do Duílio aqui na última palavra. A gente teve realmente uma conversa, eu passei isso para vocês, se não me engano, essa semana ainda, ou a semana passada, vem conversando, mas ele está numa situação com o clube atual dele, ainda tentando a rescisão do contrato, uma saída, estão com alguns problemas de valores, então a gente aguarda ele terminando a negociação dele para a gente ver se é viável mesmo que ele venha ou não. Antes disso, a gente não pode adiantar nada porque não depende do Corinthians. Ô, Quesada, os dois lados confirmaram a história aí, Quesada. Ô, João, eu vou traduzir tudo isso que está sendo dito. O Wagner Love já acertou as bases salariais com o Corinthians. Sim. É que o Duílio não pode falar isso e o jogador não pode confirmar, senão dá assédio. E aí a situação do Wagner Love pode ficar complicada no que diz respeito a receber os 7 meses de salários, num total de 3 milhões de euros que ele tem que receber lá do time da Turquia, o Besiktas. Então o Corinthians e o Love estão acertados, só que o Love tem que rescindir o contrato, receber a grana e depois fazer um novo contrato. Ele já entrou na FIFA, né? Já entrou na FIFA, tem assédio moral também, porque ele foi obrigado, Sormani, amigos, a jogar no Sub-21 do Besiktas. É mesmo? É. Que coisa, hein? Bom, ele é um profissional, né? Isso daí pode... Ele não tem nem idade para jogar no Sub-21. Pelo contrário. Pelo contrário, ele tem que jogar no... Pode jogar no Sub-35. No Up 35. Sub-40. Sub-40. Up 35. Up 35. Mas a situação é essa, ele quer muito jogar no Corinthians, o Corinthians quer mais um centroavante, e aí começa o Corinthians a pensar como o grande Corinthians tem que pensar. Você tem Bocelli, você tem o Gustavo, que foi bem hoje. Gustavo apareceu. E tem um Love que pode vir, porque o Bocelli é o seguinte, com a idade do Bocelli, ele não vai jogar 60 partidas do Corinthians no ano. O Love também não. Então você pode, na ausência de um, ter o outro. Acho muito legal isso que o Corinthians está fazendo. Agora, dobrar os turcos não é fácil. Mas né? você acha, por exemplo, a situação do Corinthians é uma situação igual a do Santos. O Corinthians também não tem dinheiro. Mas é claro que o Corinthians tem muito mais potencial que o Santos. Óbvio. Qualquer idiota vê isso. Mas o Corinthians também é um time afundado em dívida. O relatório dos balancetes do Corinthians mostram isso. Sem contar a dívida do estádio, a dívida do Corinthians beira 500 milhões. Sim. E a receita está em 400 milhões. Exatamente. Então Ou seja, está no negativo. Está no negativo. Agora, o Corinthians já tem o Gustavo, que foi bem no jogo de hoje. Foi bem. O Bocelli, será que ele precisa do Wagner Love? Precisa? O Corinthians não teria outras prioridades? Eu posso responder? Ainda tem o Roger, né? Ainda tem o Roger lá que está por lá. Eu considero que sim, muito por causa daquilo que aconteceu no ano passado. Tava uma pindaíba, a camisa número 9 do Corinthians. Mas agora não dá mais, né? É melhor que sobre do que falta. Não, Melhor mas sobrar do que faltar. Porque olha só os últimos caras que passaram, rapidinho. Casim não resolveu. O Gustavo foi emprestado. O Roger não deu certo. Vai me ajudando. O Jonathan não deu certo. Matheus Júnior Matias Dutra, não jogou? Matheus Matias, muito jovem, também não jogou. Então, acho que é melhor você pecar, se é que é um pecado, pecar pelo excesso do que pela falta. Digamos que o Gustavo se machuque. Digamos que o Bocelli não dê certo.
você tem que ter uma terceira via, Mas não entendeu? vai gastar dinheiro numa posição que já está ocupada? Então, essa é a minha veja, dúvida. eu acho que isso não tira a obrigação aí, o que eu defendo. Eu penso que o Corinthians deva ter um zagueiro, ele está chegando, que é o Manuel. Manuel foi pro céu, né? Foi pro céu e para Itaquera. E chega vestindo a camisa de titular do Corinthians. O Manuel é titular. Você viu hoje o Pedro Henrique em campo, o Henrique também. Fez o gol contra o Pedro Henrique. Ele é titular. E a lateral esquerda, que para mim é uma posição ainda muito carente no elenco do Ô, Corinthians. Simon, você investiria no Wagner Love? Não, eu acho que o ano passado o ataque do Corinthians olhava a meta adversária de binóculos. Né? Não tinha centroavante, realmente foi um desastre total. Agora não investiria. Tá vindo o Bocelli aí, ficaram com o Roger. Eu acho que tem outras prioridades. O Manuel vem, qualquer posição da defesa do Manuel, dá a camisa para ele, porque o Henrique e o outro zagueiro ali, para mim, são médios. Pedro Henrique são médios. Tá? O Manuel vem para ser titular. Agora, o Corinthians está numa crise tremenda, né? Que a gente acompanha, uma crise financeira. Então, pegaria, o Wagner Love é um baita centroavante, um grande jogador de futebol, experiente, faz gols. Mas eu acho que não é a prioridade do Corinthians nesse momento. Com essa grana aí, poderia, porque não é um jogador barato, né? Poderia investir em outra posição. Eu vou lembrar uma coisa. O Wagner Love jogou bem no Corinthians um turno. Bem. E demorou para engrenar, né? Foi artilheiro. Primeiro turno do campeonato de 2015, tinha gente que dizia que o Corinthians jogava com 10. Quando jogava o Wagner Love. Ele jogou bem. Terminou o campeonato, o Corinthians foi campeão e terminou artilheiro do Corinthians. Quando ele chegou, o Fluminense, o Luciano que está no Fluminense, vinha bem no ataque. Logo após que o Guerreiro saiu, aí o Luciano se machucou. Quando jogou contra o Santos na Vila Belmiro. Mas o Love demorou para engrenar mesmo. Demorou, ele jogou um turno no Corinthians, bem. E em seguida foi embora para o Mônaco. São 19 jogos. 3 anos, né? 3 anos depois, vamos ver como é que ele está. Claro, assim. Ele está com 34 anos, Wagner Love. O Bocelli não é uma segurança, porque ele tem... O Bocelli é muito bom jogador, eu achei uma sacada. Boa contratação. Achei boa contratação. Agora, é um jogador que vem de outra realidade, de outro futebol, para se adaptar ao Brasil. O Brasil tem uma quantidade de jogos muito grande, você não descansa numa quarta-feira para jogar no domingo, você está sempre jogando. Então tem dificuldade. É diferente jogar no Brasil do que na Inglaterra, é outro esporte às vezes, em relação a alguns times. Mas o Brasil tem particularidades que tornam o jogo muito difícil aqui. Então, você viu o São Paulo falando? Temos um pouco de preparação. O Love foi o Bossa que falou aqui? Não foi ele que falou? Gente, eu tô assustado com a quantidade de jogos que se faz aqui no Campeonato Brasileiro. O Rueda falou também. O Rueda também, né? O Rueda falou. Eu falei com o Rueda por WhatsApp no ano passado, ele falou, tá claro que quantidade não significa qualidade. Até porque aqui no Brasil, pelo tamanho do país, pela geografia, nós temos os campeonatos estaduais. E ainda nessa temporada, vão começar a semana que vem e vão até o final de abril e início de maio. E coloca uma quantidade ainda maior de jogos para as grandes equipes do futebol brasileiro. A produção me passa uma informação de que Wagner Love deve chegar ao Brasil no dia 18 de janeiro. O Bocelli, né? O Bocelli deve chegar ao Brasil no dia 18 de janeiro. Ele está lá resolvendo problemas. Ele ficou 5 anos no Lyon. Está resolvendo problemas de mudança, está desfazendo a sua vida no México. Vendendo carro e resolvendo tudo. Dia 18. Aí ele volta dia 18, começa a fazer até a pré-temporada, só vai estrear em fevereiro. Numa dessa é capaz do Love chegar na terça-feira e estrear antes do Bocelli, né? Pode ser que aconteça, vai saber. Sabe quem está conosco aqui fechando a última palavra? Um pouco mais comportado, contido, porque é um horário nobre e tal. Domingo, Chita Verde. E ele me lembra o seguinte, o Chita aqui. Dia 2 de fevereiro, teremos Corinthians e Palmeiras. No Allianz Parque. Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque. Tá aí o jogo para a estreia do Bocelli. Ou do Love também. E de Love também, por que não? Seria muito legal. 2 de fevereiro. Seria um grande jogo se essas duas figuras estivessem em campo vestindo a camisa do Corinthians. Exatamente. Então o Bocelli chega no dia 18. É um jogo que ele gosta no Brasil. É bom. Tem tudo para dar certo no Corinthians. Jogo que argentino gosta. Argentino gosta. E faz gol, tem tudo para dar certo aqui. O Knut de Campinas, já Fábio Carilli, hein? E tem até a ver com o Carilli, porque uma das especialidades dele é a defesa. O Knut aqui de Campinas, na nossa hashtag, está dizendo o seguinte: o Corinthians do meio campo para frente tem um time já ajeitado e que será competitivo. Resta arrumar a defesa. Vocês concordam? Não está ajeitado ainda. Ele precisa se entrosar muito. O jogo de hoje não pode servir de parâmetro para muita coisa, não.
É porque você tirou todos os jogadores do primeiro tempo e colocou uma outra turma na segunda etapa. Então, penso eu que não tem que ser uma referência. O nosso telespectador está certo quando ele fala que de qualidade do meio para frente vai ter jogador de sobra para o técnico fazer um grande trabalho. A defesa continua sendo um grande ponto de interrogação, principalmente a zaga. A esperança é que o Manuel dê conta do recado e ajeite a posição, mas ele vai ter que entrar em campo e se entrosar com outro zagueiro. Eu imagino que seja Henrique e Manuel a zaga do Corinthians. A princípio, sim, né? Creio eu.